As igrejas e casarões, que hoje atraem turistas de todo o país, ainda preservam a memória de um Ouro Preto do século XIX. Na época, a exploração do ouro já havia entrado em declínio e o país vivia sua fase imperial, iniciada com a independência em 1822. A primeira Constituição havia sido imposta pelo imperador Dom Pedro I, que concentrava o poder nas próprias mãos. O texto definiu as 19 províncias que integravam o país. Minas Gerais era, sem dúvida nenhuma, a província mais importante do país, com o maior número de habitantes, com o maior número de cativos, de trabalhadores escravos. Então, assim, ela tinha uma economia baseada na agricultura de subsistência, de produtos de abastecimento, principalmente para a corte do Rio de Janeiro. Então você tem abastecimento de toucinho, de leite, de manteiga, de carne de porco. As províncias quase não tinham autonomia, o que contrariava os interesses das elites locais. Quando o imperador abdicou do trono e voltou para Portugal, o cenário ficou turbulento. O herdeiro era uma criança e o poder ficou nas mãos provisórias de regentes. Em 1834, a Constituição ganhou uma emenda que atendia aos anseios das províncias. O chamado Ato Adicional permitiu a criação do poder legislativo em cada uma delas. No dia 31 de janeiro de 1835, a Assembleia Provincial de Minas Gerais realizou a sua primeira reunião preparatória. A Assembleia de Minas foi instalada então em 1935 com uma grande festa na capital da província. Bandas de música, as ruas se iluminaram, tiros de canhão anunciaram o grande dia, porque eles entendiam que era um momento em que as províncias conquistaram a tão sonhada autonomia que já vinha de um longo debate desde o começo lá do século XIX. Você tem esses 5 primeiros anos da Assembleia Legislativa Provincial, eu considero um dos mais importantes da história de todos os 190 anos da Assembleia. Por quê? Porque nesse momento o ato adicional deu muito poder para as assembleias provinciais. Os deputados ficavam num prédio bem aqui nessa esquina da então capital Ouro Preto. O espaço já não existe, mas era lá dentro que eles se reuniam para decidir questões como a distribuição de cargos públicos, incluindo os juízes, as finanças e impostos provinciais, a realização de obras públicas e a abertura de estradas, por exemplo. Os deputados provinciais eram eleitos para mandatos de 2 anos e as reuniões da Assembleia aconteciam ao longo de 2 meses por ano. Os parlamentares vinham de diferentes regiões da província e, em razão das dificuldades no trajeto, uma viagem podia durar até 2 meses. Na Assembleia, os discursos eram feitos sempre de improviso, com a proibição de leitura dos textos escritos. Apenas os homens que atingiam uma renda específica podiam votar nas eleições para deputados provinciais, que aconteciam em 2 etapas. Na primeira fase, esses homens de posses escolhiam quem seriam os eleitores. Na etapa seguinte, esse grupo votava nos candidatos. Mulheres, indígenas e pessoas escravizadas estavam totalmente excluídas do processo. Para as pessoas votarem, elas tinham que ter determinada renda. E para se candidatar, por exemplo, a deputado, tinha que ter uma renda ainda maior. Significa que não havia representação? Não, existia representação. Não era um regime democrático como a gente conhece hoje, sobretudo porque, por exemplo, mulheres estavam excluídas dos critérios de cidadania. Na esfera nacional já estava em vigor uma lei que proibia o tráfico de pessoas escravizadas, mas as elites mineiras continuavam a defender o uso desse tipo de mão de obra. Os deputados provinciais de Minas não tinham o poder de decidir sobre o assunto, mas chegaram a pedir à Assembleia Geral, no Rio de Janeiro, para revogar a proibição. Se comprometeram mesmo com esse projeto, digamos, escravista. A Assembleia de Minas também carrega nas páginas de sua história esse comprometimento não só com a defesa da escravidão, mas também com a conivência com o tráfico ilegal de africanos escravizados no século XIX. Então, esses deputados, eles tinham suas bases sociais de apoio nos grandes escravistas, mas eles próprios também eram grandes proprietários de escravizados. A época mais ativa das assembleias provinciais não durou muito. Em 1840, o governo regencial deu o chamado golpe da maioridade, elevando o herdeiro do trono, Dom Pedro II, então com 14 anos, a imperador do Brasil.
Com isso, o poder voltou a se concentrar no Rio de Janeiro e os legislativos provinciais passaram a decidir apenas sobre questões de menor importância. É um golpe, porque você vai contra a própria Constituição, porque ele deveria entrar na vigência só quando ele tivesse 18 anos, ele entra com 14 anos, então ele antecipa, né, na tentativa de segurar a centralização na mãos de poucos e em torno do Palácio Imperial, entendeu? Então foi um movimento de centralização. A situação continuou a mesma por décadas, até que os ventos republicanos começaram a soprar mais forte. Em 1889, com a pressão das elites e o apoio do exército, foi proclamada a República. Minas Gerais deixou de ser província para se tornar estado e a Assembleia tornou-se bicameral, dividida entre Câmara e Senado. O Senadinho, como era chamado, funcionava onde hoje fica o Museu da Inconfidência de Ouro Preto. Os senadores estaduais exerciam uma função de poder moderador e revisor das decisões que eram tomadas pela Câmara Estadual. Logo no começo da República, o Congresso Mineiro decidiu pela mudança para uma nova capital. Em 1897, foi inaugurada a cidade de Minas, que depois seria rebatizada de Belo Horizonte. Ouro Preto já não comportava os ideais republicanos. Ouro Preto representava a monarquia, representava esse espírito monárquico, envelhecido, carcomido, né? Então você tem um movimento de mudança da capital e que realmente foi vitorioso. É o espírito republicano moderno, vamos dizer assim, urbano, contra um espírito decadente que já não satisfazia mais. A segunda reportagem da série mostra como as duas ditaduras que marcaram o século XX no Brasil impediram a atuação democrática da Assembleia Legislativa de Minas. Já a terceira reportagem aborda o período da redemocratização do país, fase em que o Legislativo Mineiro passa a contar com ampla participação popular, tornando-se referência no cenário nacional, uma Assembleia cada vez mais representativa e atuante. Quando eu falo num parlamento forte, atuante, eu pressuponho esse parlamento de mãos dadas com a sociedade.